Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e hoje nós vamos estudar a disciplina O que quase ninguém te conta sobre a Bíblia. Então nós vamos ler Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz assim: O meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Está escrito, palavra de Deus. Você está sendo destruído e nem percebe? A verdade de Oséias 4,6. E se eu te dissesse que o maior perigo da sua vida espiritual não é o diabo, não são as dificuldades, mas algo que muita gente ignora todos os dias? A própria Bíblia revela uma verdade chocante. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não é falta de tempo, de religião, de denominação, não é falta de oportunidade, mas é falta de conhecimento de Deus. E pior, porque tu rejeitaste o conhecimento. Ou seja, não é que as pessoas não sabem, é que não querem saber. Rejeitam a verdade, ignoram a palavra, vivem do seu próprio jeito. E a consequência? Também eu te rejeitarei. Isso mostra algo sério. Deus não aceita um relacionamento superficial. Ele quer compromisso, verdade, transformação. Essa mensagem é um alerta, porque não basta ouvir a palavra, não basta dizer que acredita, é preciso conhecer, viver e obedecer. Hoje, ainda dá tempo de mudar. Busque a Deus de verdade, mergulhe na palavra, antes que a falta de conhecimento destrua aquilo que Deus quer construir na sua vida. A escolha é sua, continuar ignorando ou começar a viver de verdade. Você está usando a Bíblia do jeito certo ou do jeito errado? O alerta de 2 Timóteo 2,15-17. E se eu te dissesse, caro amigo e cara amiga, que muita gente está dentro das religiões, falando de Deus, mas completamente fora da verdade? A Bíblia faz um alerta sério. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Não é sobre parecer espiritual, é sobre ser aprovado por Deus. E continua, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui está o cerne do problema. Não basta ler a Bíblia, não basta pregar, é preciso entender e ensinar corretamente. Não é do jeito que está sendo feito aí. Porque o erro espiritual não para por aí. Evita os falatórios inúteis e profanos. Sabe aquelas picuinhas, aquelas discussões, aquelas tretas, aqueles falatórios, aqueles debates sem base? A Bíblia diz que isso só produz mais impiedade. E o mais assustador, a palavra desses corrói como gangrena. Ou seja, começa pequeno, mas vai se espalhando até destruir completamente a fé. Esse é um chamado urgente. Busca a verdade de Deus. Pare de seguir qualquer voz. Aprenda a palavra com profundidade. Porque no final não importa o que você ouviu, mas se você foi aprovado por Deus. Então, a partir de agora, vamos disciplinar a matéria. E se eu te dissesse que existem verdades na Bíblia que quase ninguém percebe, mesmo estando escritas há milhares de anos? Assuntos que geram medo, curiosidade, debates, como a marca da besta, guerras espirituais, jejum, riqueza e profecias. Mas que, quando analisados com atenção, revelam algo muito mais profundo do que teorias ou suposições. Então, no estudo de hoje, você vai descobrir fatos surpreendentes que podem mudar completamente sua forma de enxergar o mundo espiritual, os acontecimentos do fim dos tempos e até a sua própria vida com Deus. Porque
Algumas dessas verdades vão confrontar ideias, tradições populares e religiosas e te levar a refletir seriamente sobre sua fé. A marca da besta já existe, a verdade é que quase ninguém te conta. Muito bem. Você já ouviu alguém dizer que a marca da besta já está sendo implantada hoje? Chip, tecnologia, controle global. Muita gente está em pânico. Mas e se eu te disser que, biblicamente, isso ainda não pode acontecer? A palavra de Deus mostra uma sequência clara dos acontecimentos. Primeiro, o surgimento dos reinos ligados ao antigo Império Romano, Daniel 7, 23 e 24. Depois, algo ainda mais impactante, o arrebatamento da igreja, 2 Tessalonicenses 2, 7 a 8. E só então esse anticristo será revelado. Ou seja, sem esses dois eventos, não existe marca da besta ainda. E tem mais. A Bíblia é específica. Essa marca só será imposta durante um período muito curto e intenso. Os últimos 3 anos e meio desta era, Apocalipse 3, versículos 5 a 18. Então entenda isso de uma vez por todas. Se esses acontecimentos ainda não ocorreram, a marca da besta não está sendo dada hoje. Mas cuidado. O maior perigo não é um chip, é viver despreparado espiritualmente. Porque quando esse tempo chegar, não será teoria, será realidade. Continuando. A primeira guerra da história aconteceu antes de Adão? Isso pode mudar completamente a forma como você entende o mundo espiritual. E se eu te dissesse que a primeira guerra já travada não foi entre homens, mas entre Deus e Satanás? Muito antes da criação do homem, houve uma rebelião no céu. Lúcifer, cheio de orgulho, queria o primeiro lugar no pódio. Tentou algo impensável: tomar o lugar de Deus. Assentarei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12 e 14. Mas o que aconteceu? Ele foi derrotado, sem chance, sem disputa. Então Jesus declarou: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Lucas 10, 18. Ou seja, houve uma guerra e Deus venceu. E aqui está o detalhe que muitos ignoram. Isso aconteceu antes dos dias de Adão. Porque quando Satanás aparece no Éden, ele já não é mais Lúcifer. Ele já é um ser caído, um inimigo, um enganador. Então entenda, a batalha espiritual que vemos hoje não começou aqui na Terra. Ele já estava em andamento antes mesmo da humanidade existir. E a pergunta é: de que lado você está nessa guerra que já começou há muito tempo? As maiores guerras não acontecem na Terra. E se tudo o que você vê, conflitos, nações, crises, for apenas o reflexo de uma guerra invisível? A Bíblia revela algo chocante, meus amigos e minhas amigas. As maiores batalhas da história não são travadas no céu. Não foi só a primeira guerra entre Deus e Satanás. Existe um confronto contínuo agora nas regiões celestiais. Em Daniel isso fica claro. Onde um mensageiro de Deus é resistido por forças espirituais por dias. Até que outro príncipe celestial veio ajudar. Daniel 10, 11 a 21. O que isso significa? Isso significa que existem governantes espirituais atuando por trás dos reinos da terra, dos políticos, tanto do bem quanto do mal. Daniel 11, versículo 1 e Daniel 12, versículo 1. E aqui está a revelação que poucos percebem. As guerras aqui na terra já foram decididas antes no mundo espiritual. O que vemos aqui embaixo é apenas o resultado de batalhas invisíveis lá em cima. Nações se levantam, caem. Mas por trás disso existe um conflito espiritual acontecendo agora mesmo.
Isso muda tudo. Porque não se trata apenas de política, poder ou território ou dinheiro. Trata-se de uma guerra espiritual real. E a pergunta é inevitável: você está preparado para entender e enfrentar essa realidade invisível? Matusalém não foi o homem mais velho? Isso vai te surpreender. Todo mundo já ouviu falar que Matusalém foi o homem mais velho da história. E sim, ele viveu incríveis 969 anos. Mas se eu te disser que ele pode não ser o mais velho de todos, existe um detalhe bíblico que poucos percebem. Enoque, seu pai, não morreu. A Bíblia diz que ele foi tomado por Deus, ou seja, ele não passou pela morte como os outros homens. Agora pensa nisso, amigo e minha amiga. Se Enoque continua vivo na presença de Deus, então sua idade continua avançando. Isso levanta uma ideia impactante. Ele pode ter hoje mais de 5.000 anos e não para por aí. Algumas interpretações apontam que Enoque ainda voltará à terra, e ele voltará como uma das duas testemunhas, e enfrentará a morte no fim desta era durante o período do anticristo. E isso muda completamente a forma como vemos a história bíblica. Porque não se trata apenas de quem viveu mais, mas de quem ainda não terminou sua jornada. Então fica a pergunta: será que tudo o que você aprendeu sobre isso está completo ou ainda falta entender algo mais profundo? A Bíblia revela o dia exato em que Moisés nasceu e morreu. Isso parece impossível, mas olhe com atenção. Existe um detalhe impressionante no livro de Deuteronômio que quase ninguém percebe. Deuteronômio 1:3 está registrado no primeiro dia do 11º mês. Agora segura isso. Mais à frente, Moisés declara: hoje faço 120 anos, Deuteronômio 31:2. E no mesmo contexto, Deus fala com ele. E nesse mesmo dia sobe o monte e morre, Deuteronômio 32:48-52. Ou seja, tudo indica que o dia em que Moisés completou 120 anos foi também o dia em que ele morreu. E tem algo ainda mais impactante. Ao longo de todo o livro de Deuteronômio, Moisés repete expressões como hoje, neste dia. Isso levanta uma possibilidade forte. Todo o livro pode ter sido declarado em um único dia. Um discurso final, intenso, direto, urgente. As últimas palavras de um homem que sabia que estava prestes a ir para a eternidade. E isso muda completamente a forma de enxergar Deuteronômio. Não é apenas um livro de leis, é um testamento final cheio de peso, autoridade e urgência. E fica a pergunta: se você soubesse que tem apenas um dia, o que você diria? Salomão, o primeiro bilionário da história? Isso vai te chocar. Muito antes de existir real, dólar, bancos, bolsas de valores, a Bíblia já registrava uma riqueza que parecia impossível. Estamos falando de Salomão. O homem mais rico que já existiu. Olha isso. O templo que ele construiu para Deus foi estimado em mais de 87 bilhões de dólares em valores antigos. E não para por aí. Antes mesmo de morrer, Davi, seu pai, já tinha separado bilhões em ouro e prata, além de bronze, ferro e materiais sem peso. 1 Crônicas 22:14-16. Ou seja, Salomão herdou uma fortuna gigantesca e ainda multiplicou tudo isso em apenas uma ocasião. Recebeu milhões em ouro de Ofir. Ganhou presentes valiosos da rainha de Sabá e também de Irão, rei de Tiro. 1 Reis 9:14, versículo 28, e 1 Reis 10:10. E tem mais. Em um único ano entrou uma quantidade absurda de ouro em seu reino, além de riquezas vindas
continuamente de todas as nações ao redor. Segunda Crônicas 9, 13 a 28. Isso leva muitos a uma conclusão surpreendente. Salomão pode ter sido o primeiro bilionário registrado na história. Mas aqui vai a reflexão mais profunda. Mesmo com toda essa riqueza, no fim da vida, ele percebeu algo. Tudo é vaidade. Dinheiro, poder, fama. Nada disso preenche o vazio da alma. Então a pergunta não é quanto Salomão teve, mas o que realmente vale a pena buscar hoje. Você sabia? Quase toda a Bíblia tem profecias. Isso mesmo. De todos os 66 livros da Bíblia, apenas 8 não têm profecias. Parece pouco, né? E é mesmo. A grande maioria das escrituras aponta para o futuro, revela planos de Deus e traz mensagens proféticas. Mas então, quais são os únicos livros sem profecias? No Antigo Testamento, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Esther, Esdras, Ruth. No Novo Testamento, 2 João, 3 João e Filemão. Apenas esses 8. E isso mostra algo poderoso. A Bíblia não é só um livro histórico ou moral. Ela é profética em sua essência. Deus não apenas falou sobre o passado, ele revelou o que viria. Isso levanta uma pergunta séria, meu amigo e minha amiga. Se tantas profecias já se cumpriram, o que ainda falta cumprir? E mais importante, você está preparado para o que ainda está por vir? Moisés jejuou 40 dias. 3 vezes? Isso muda tudo. Você já ouviu falar do jejum de 40 dias, mas sabia que Moisés fez isso não uma, nem 2, mas 3 vezes? Sim, 3 ocasiões diferentes. A primeira vez, Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. 40 dias e 40 noites diante de Deus. Deuteronômio 9:9. A segunda vez, depois que o povo pecou, ele quebrou as tábuas e voltou ao monte. Mais 40 dias e 40 noites intercedendo. Deuteronômio 9, versículos 17 a 18. A terceira vez, quando Israel se rebelou em Cádiz Barneia. Moisés novamente se coloca diante de Deus por 40 dias. Deuteronômio 9, versículo 23 a 25. Então agora para e pensa nisso. Não foi um evento isolado. Foi um estilo de vida de entrega extrema. 3 períodos de 40 dias. Isso revela algo profundo. Intimidade com Deus, intercessão pelo povo, dependência total do Senhor. Moisés não apenas liderava, ele se colocava na brecha. E aqui está a pergunta que confronta. Até onde você iria para buscar Deus de verdade? 4 homens jejuaram 40 dias e o que isso revela é impressionante. Então jejuar por um dia já é difícil para muitos de nós, né? Já é difícil. Agora imagina 40 dias e 40 noites. A Bíblia revela que 4 homens fizeram isso. 4. E cada caso carrega um significado profundo. O primeiro, Moisés, subiu ao monte e ficou 40 dias diante de Deus recebendo a lei. Êxodo 24, 12 a 18. O segundo, Josué, esteve junto com Moisés naquele ambiente de presença, participando desse tempo sobrenatural. Êxodo 24, 12 a 18 e Êxodo 32, 15 a 19. O terceiro, Elias, depois de um momento de crise, ele é fortalecido por Deus e caminha 40 dias e 40 noites e vence a tentação no deserto. Mateus 4, 1 a 11. Percebe o padrão? Percebe? Então, continuando. Momentos decisivos, encontros profundos com Deus e preparação para algo grande. Então, o jejum, amigos e amigas, não era apenas abstinência, era alinhamento espiritual total, né?
Esses 40 dias marcaram entrega, fortalecimento e vitória espiritual. E isso leva a uma pergunta direta. O que você estaria disposto a fazer para viver algo mais profundo com Deus? Então, o quarto, Jesus, antes de iniciar seu ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites e vence a tentação do deserto. Entenderam? Quarto, Jesus. Então, amigo e amiga, para concluir o estudo de hoje, depois de tudo isso, uma coisa fica clara. A Bíblia não é um livro comum. Ela revela mistérios, padrões e verdades que vão muito além do que vemos na superfície. Não se trata apenas de conhecimento, mas de discernimento espiritual. Porque enquanto muitos estão preocupados com teorias, sinais e especulações, o verdadeiro alerta continua o mesmo: estar preparado diante de Deus. No fim, a questão não é saber curiosidades bíblicas, mas sim entender o que você vai fazer com aquilo que agora você sabe. Porque quando a verdade ela é revelada, a responsabilidade também aumenta. E agora fica a pergunta final: você vai ignorar ou vai se posicionar? Tá certo, meus amigos? Conclui esse breve estudo hoje, rápido, com algumas informações interessantes, né? E até um próximo estudo, se Deus quiser. Valeu!